Olá pessoal, bem-vindos à comunidade do investidor. Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre os erros do investidor iniciante. Acho que todos passam por essa fase inicial e é muito importante que a gente reflita onde é que a gente se encaixa, o que faz sentido para mim, né? Quais foram os meus desafios, as armadilhas nas quais eu caí ou estou caindo, para que através dessa autorreflexão a gente consiga mudar as nossas atitudes, comportamentos, a nossa forma de pensar, para que a gente efetivamente atinja os nossos objetivos, tá? E isso é comum, a maioria de nós comete esses erros quando a gente está entrando no mundo dos investimentos. E a gente vai tratar aqui hoje dos erros mais comuns, ou seja, daqueles que acontecem com mais frequência e que, ao longo do tempo, impedem o investidor de atingir os objetivos aos quais ele se propôs. E uma coisa muito importante é que a gente não tenha julgamento aqui. Por quê? Todo mundo comete ou cometeu algum desses erros pelo menos uma vez na vida. Eu não conheço ninguém, e eu falo isso a partir de mim mesma, que tenha passado, né, ou que esteja vivendo essa jornada sem que tenha tropeçado ou se visto preso numa dessas armadilhas. O importante é que a gente traga para o nível do consciente, mude as nossas atitudes, se liberte dessa armadilha. A gente pode ter ficado ou estar preso nela por um tempo, mas que isso não é definitivo. Que a gente se liberte para que a gente possa dar sequência na jornada e chegue realmente em cada um dos objetivos que a gente se propôs. Tá? Então, o importante disso tudo é que a gente se liberte, a gente não está aqui para nos julgar ou principalmente julgar o outro, mas sim reconhecer que sim, isso acontece, sim, eu estou nessa armadilha e corrigir para que a gente continue a evoluir. Gente, o primeiro erro 1, não fazer nada. A gente dá, e às vezes nem tanto, muita importância para a nossa saúde física, né? A saúde do nosso corpo, da nossa mente, ou mesmo que a gente às vezes relegue para um segundo plano, adie coisas importantes, mas efetivamente, quando a saúde nos para, né, quando algum problema mais sério acontece, ela se torna prioridade. Então é o momento onde eu às vezes acabo internado, preciso fazer um tratamento mais prolongado, preciso fazer uso de medicação, enfim. Eu não paro para cuidar da minha saúde e chega um momento da vida onde a minha saúde me para que eu possa cuidar do meu corpo e mente. E aí ela se torna prioridade. Então, tão importante quanto a nossa saúde física é a saúde financeira. Então, tendo isso muito claro para nós, quando a gente pensa no longo prazo, gente, é essencial, é obrigatório que a gente saia da inércia, saia desse ponto onde eu nada faço, e que eu dê esse primeiro passo, que eu faça um planejamento do meu futuro e que eu adquira conhecimento através de muito estudo. Não tem outro caminho, né? Não tem atalho aqui. Então, não fazer nada é o mesmo que eu entregar o meu futuro para a sorte, para algo que não está no meu controle. Então, a gente precisa planejar, porque a única certeza que cada um de nós tem é a morte, não é? Essa vida, ela é finita e nós não sabemos o tempo que temos aqui. Tirando isso, né, a não ser que algo dê muito errado, a nossa expectativa, o nosso desejo, né, o que a gente espera para cada um de nós é que a gente viva muito tempo. Ninguém está aqui hoje pensando, olha, eu gostaria de morrer, não é? Então, a gente tem uma expectativa, a não ser que algo dê errado, a não ser que uma doença cruze o nosso caminho, a não ser que a gente tenha, enfim, independente da forma que aconteça, mas que a gente tenha uma abreviação do nosso tempo de vida aqui, dentro da expectativa de cada um, né? Porque eu acredito que ninguém vai antes do tempo e nem depois. Mas, por exemplo, a gente, no dia a dia, a gente acorda e a gente tem aquela expectativa, a gente pensa na velhice, em nós velhinhos, num tempo lá na frente. E a tendência, né, a ordem natural dos acontecimentos é que isso realmente venha a ser efetivado, mas não sabemos. Agora, se algo diferente disso acontecer, da ordem natural das coisas, que é o crescer, nascer, crescer, envelhecer e morrer, a gente vai viver muito tempo. Nós temos o futuro aí, né? Nós temos uma quantidade de anos e a expectativa de vida está cada vez maior. Então, eu tenho um futuro, eu preciso planejar, eu preciso pensar nele, da mesma forma que a saúde do meu corpo. Então,
não fique refém do seu próprio tempo, refém do seu futuro. Tome posse dele e comece a planejar a partir de agora. Não fazer nada, não reclame depois. O outro erro muito comum também diz respeito a começar tarde. E aqui tem 2 pontos. Ninguém é jovem demais para começar e também ninguém é velho demais. Aqui a gente está tratando do ponto de começar tarde, que é o inverso. Então, o que acontece? Eu acabo adiando, protelando. Por quê? Quando a gente começa a planejar efetivamente o nosso futuro, e falando de educação financeira mesmo, nós vamos precisar readequar a nossa vida, rever posições, mudar o mindset, né, a forma de pensar. E a gente precisa começar a construir esse futuro. E de que forma nós fazemos isso? A gente acaba abrindo mão de alguns prazeres imediatos para a construção de um prazer que vai ser mais perene. Então, a gente acaba abrindo mão do eu mereço de hoje, do momento atual, né, em benefício do eu mereço no futuro. Eu sei que parece duro o que eu vou dizer, mas, por exemplo, a viagem que eu deixo de fazer hoje, o eletrônico que eu deixo de comprar hoje, pode significar o capital que eu preciso para comprar um medicamento lá no meu futuro, quando eu estiver mais aí no final da minha vida. E a gente não pensa isso, né? Então, é muito importante que vocês tenham claro isso, né? Alguns eu mereço agora, e eu não estou julgando aqui se eu mereço ou não mereço, não é este o ponto. Mas você merece um futuro com tranquilidade, com paz, com segurança, dentro de uma condição financeira que te permita manter um padrão de vida e viver com conforto, com saúde, com segurança. Então, este é um merecimento. E aí é pesar o que realmente é prioridade para cada um de nós, né? O que a gente não pode nunca deixar de acreditar e de ter isso muito claro é o efeito da multiplicação do patrimônio quando ele é investido ao longo dos anos, né? É algo assim incrível. E é o que a gente sempre fala aqui no canal, no Telegram, e a gente lê a todo momento, que é o trabalho, né, o poder que os juros compostos têm. E quanto mais cedo você começa, isso acontece muito mais rápido, né? Você chega mais cedo, né? Você começa a usufruir de tudo isso mais rápido. E a gente não tem essa visão, né? Eu não tive, porque na época da minha juventude eu não tinha ainda educação financeira, o conhecimento que eu tenho. Mas se desde que eu tivesse lá começado a trabalhar, se eu tivesse lá, que seja, com meus 20 anos, tivesse começado a construir esse futuro, eu estaria muito, muito além de onde eu me encontro. Numa outra realidade completamente diferente da minha hoje. Então, não existe cedo demais. Quando a gente fala, eu vou deixar, eu vou primeiro curtir, eu vou esperar. A gente sempre tem algo a esperar, né, para começar. Então, não comece tarde demais. Por outro lado, fica aqui um reforço. Não importa o momento da tua vida e a idade que você tenha, sempre é importante começar, né? Antes tarde do que não fazer, tá? Então, não há nenhuma justificativa para a gente deixar de iniciar este processo por conta de idade e de qualquer outra questão aí, tá? Mas o ponto aqui é começar tarde. O terceiro erro é não saber o que faz. Ok, eu já entendi que eu preciso fazer alguma coisa, só que assim, você não pode sair fazendo qualquer coisa. É importante estudar o mercado, escolher os ativos nos quais você vai investir, estudar esses ativos, entender a dinâmica deles, conhecer os riscos associados a cada decisão de investimento que você toma. Você precisa ter o conceito claro para você. Você precisa entender aquilo que você está fazendo. Por quê? Em investimentos e em finanças não dá para você ficar dependendo exclusivamente de sorte, de repente você fazer uma coisa meio no escuro e aquilo dar certo, né, por um acaso do destino, ou principalmente você ser dependente e refém do que os outros te falam. Gente, isso não é uma opção para a vida financeira, isso não é ter liberdade. Isto, de forma alguma, deve ser o objetivo da nossa vida.
O erro 4 é investir tendo dívidas. Sempre que a gente fala de planejamento financeiro, de investimentos, né, de educação financeira, a prioridade sempre vai ser quitar as dívidas antes que você comece essa jornada de investimento. Porque quando nós estamos endividados, esse estado emocional ele influencia demais todas as nossas decisões. Então, e aqui a gente fala de dívidas, naquelas dívidas que são tóxicas mesmo, naquelas dívidas que são caras, que têm altos juros e que corroem realmente, que acabam com o seu dinheiro. E o que é muito importante é que enquanto você estiver fazendo o pagamento de dívidas, não é para ficar com aquela sensação de, que tempo perdido. Primeiro que é assim, tempo perdido a gente não recupera. Gente, não se recupera nem tempo perdido e nem dinheiro perdido. A gente pode fazer um novo dinheiro e a gente pode, não é recuperar o tempo perdido, mas a gente pode passar a fazer um uso diferente do tempo que nós temos no presente e no nosso futuro. Essa é a grande verdade, é a grande realidade da qual a gente foge, né, muitas vezes. Então, não é perda de tempo enquanto você está, mas eu vou perder tempo enquanto eu estou pagando dívidas, eu já poderia estar investindo uma coisa de cada vez. Você está onde está hoje porque as suas decisões e atitudes te trouxeram aqui. Então, você não tem como pular etapas. Isso não vai te trazer benefícios no médio e longo prazo. E enquanto você está pagando as dívidas, não tem nada que te impeça de já começar a estudar e adquirir conhecimento. Porque finalizada essa fase, você já ganhou, sim, o tempo que você precisaria para estudar e definir os seus investimentos e já parte para a prática automaticamente. Então, é só ter planejamento, é a palavra-chave. O quinto erro é um excesso de conservadorismo. O que eu quero dizer com isso? Gente, medo é natural, é inerente da condição humana, só que ele não pode nos paralisar. E o medo do futuro, ele não pode impedir que a gente tome as decisões agora, no hoje. Então, quando a gente fala de um investidor consciente, ele protege sim o patrimônio, ele faz uma análise de risco responsável, ele protege uma parte do seu capital, formando a sua reserva de emergência, mas ele tem também uma parte de todo o seu capital em investimentos que têm sim um maior risco, embora seja controlado e conhecido, mas que tem maior potencial de retorno. Muitas vezes, por medo, que é o que a falta de conhecimento nos traz, e por preguiça sim, de estudar, porque é mais fácil perguntar. É mais fácil pedir a dica do outro, é mais fácil perguntar onde eu devo investir, que aplicação você me sugere, né? O que você acha que eu devo fazer. Por preguiça, porque estudar dá trabalho, né? É um investimento de tempo também. E é mais fácil eu ir lá e, como se o fruto já tivesse maduro, eu não semeei, eu não cuidei da árvore, né? Eu não esperei o tempo do fruto para ir lá colher. Eu já quero a árvore pronta e vou lá e puxo o fruto pronto, no ponto para eu comer. Não é assim, mas muita gente busca a árvore pronta. Então, fica refém dos outros, né? Então, ou por essa preguiça ou por esse medo, a gente acaba se autodenominando como perfil conservador, quando a gente fala de perfil de investidor. Então, é importante que você entenda, será que você é realmente conservador ou é a tua zona de conforto? É tranquilo, né? Porque o perfil conservador não me põe em nenhum extremo, não exige tanto de mim, eu tô ali no mediano. Então, eu coloco 100% lá em renda fixa, só que eu quero ter o retorno da renda variável. Ou seja, eu não quero assumir os riscos, mas eu quero os benefícios. Eu quero só o retorno grande, né, maior, com mais potencial, mas eu não quero assumir o risco. Então, a gente precisa ter maturidade também nas escolhas e entender que a conta não vai fechar. Então, se pergunte, né, e tenha esse cuidado, não cometa esse erro desse excesso de conservadorismo. Qual é o seu perfil real de investidor? Né? Se for, ok. Mas se não for, né, esse excesso de conservadorismo, ao longo do tempo, ele prejudica também o seu retorno e a construção do seu patrimônio. O sexto erro é aquela visão de investir no curto prazo. Investimento, gente, ele sempre deve ser feito buscando atingir objetivos de longo prazo. E quando a gente fala longo prazo, eu não estou falando 20 anos, 15 anos, 10 anos necessariamente. A gente está falando de um período de tempo aí superior a 2 anos, 3 anos. Isso já é considerado longo prazo para investimento. Quando a gente pensa no investimento como uma fonte de enriquecimento rápido, e isso
É uma armadilha, a gente nunca pode dizer que 100% das pessoas passam por ela, mas é um percentual bem próximo disso, né? Quando a gente descobre esse mundo de investimentos, a gente quer crescer, a gente quer o resultado rápido, a gente quer enriquecer de maneira rápida. Então, é a armadilha mais comum do investidor iniciante. E aí a gente começa a buscar alternativas. E todo mundo que fala algo que ressoa nesse meu desejo interior de enriquecer rápido, né, de maneira rápida e de maneira fácil, ressoa em mim e eu vou e busco esse caminho, até de maneira inconsciente. Então, alocar o seu patrimônio com retorno consistente vai exigir estudo e vai exigir a ação do tempo, tá? Então, cuidado, né? Cuidado com esses investimentos de curto prazo, com essas promessas. Cuidado com aquilo que está ressoando lá no seu interior, porque toda vez que você fala, poxa, eu vou demorar, eu estou investindo, eu preciso esperar a ação dos anos, o trabalho dos juros compostos, mas eu li, mas me falaram, mas tal pessoa me disse que eu consigo isso em menos tempo, que se eu fizer isso, que se eu comprar aquilo, que se eu investir aqui. Cuidado. Toda vez que você perceber trilhando esse caminho, cuidado. É importante você rever. A outra coisa é o entra e sai, gente. Entrar e sair das empresas, das ações, dos ativos, né? Seja tesouro direto, sejam ações, seja fundos imobiliários, né? Esse sétimo erro é terrível e também a grande parte dos iniciantes faz. Porque não tem o controle emocional, não tem o conhecimento e fica indo muito com a manada. É o efeito manada que a gente comenta. O principal objetivo de quem está investindo no longo prazo, pensando em liberdade financeira, em tranquilidade aí no seu futuro, é identificar as boas empresas que tenham bons fundamentos, resultados sólidos, que já tenham aí ao longo dos anos, né? Você analisa o histórico anterior e que ela passou já por várias crises, o nosso país ela vem num looping de crises, né? Nós temos vários ciclos aqui econômicos, e várias crises aí já documentadas na história e elas estão hoje fortes, lucrando com bons resultados. Então a gente tem um histórico anterior que não é garantia de resultado futuro, mas que nos dá um embasamento. Que tenham também uma boa margem entre o preço atual e o valor justo, né? Entre o preço atual e o valor, né? Preço e valor são coisas diferentes. E a partir do momento que a gente identifica essas empresas e escolhe, a gente vai investir, a gente vai fazer mais aportes nessas empresas e a gente vai monitorar só ao longo do tempo se os fundamentos que fizeram com que eu investisse nessas empresas, eles se mantêm. Se se mantém, eu permaneço no meu investimento. Então, é um erro ficar entrando e saindo de ações quando a gente está falando aqui do conceito de investimento. Os fundamentos mudaram, mudou o motivo. Então, a pergunta é sempre, por que eu investi nesta empresa? Isso mudou? Se isso mudou, eu reavalio. Isso permanece? Não há dúvida quanto a eu permanecer também. Tá? Então, esse é o sétimo erro. O oitavo é a gente acabar concentrando capital, e aqui a gente está falando do conceito de diversificação. Quando você diversifica os seus investimentos, isso vai te ajudar a diminuir os riscos e evita que você também fique refém das crises, né, que as empresas venham a enfrentar ao longo do tempo. Então, é muito importante balancear os investimentos, e aí não importa se você tem R$1.000 só investidos ou se você tem R$100.000 investido, 1 milhão investido. O conceito, ele só vai ser proporcionalizado, mas sempre investir eu preciso diversificar para minimizar os riscos e também para potencializar os meus retornos. Isso no longo prazo faz com que você tenha um resultado otimizado. Então, nunca coloque todo o seu dinheiro em uma ação. E aqui vem de novo aquela dica, aquela indicação, junta com aquele erro, porque na verdade a gente nunca é um erro isolado só. A gente acaba mesclando alguns erros, né, que se tornam aí um hábito, um viés de comportamento nosso. Então, aí junta, por exemplo, aquela dica ou aquela coisa, eu quero enriquecer rápido, né? Eu quero construir meu patrimônio rápido, eu quero ganhar tempo. E aí você vai e coloca tudo numa ação, ou a maior parte, né? Você não diversifica, você concentra o seu capital numa ação, por exemplo, que vai ser a próxima Magazine Luiza. A Magazine Luiza teve um crescimento, né, em alguns anos estratosférico. Ela chegou a valer centavos na bolsa e hoje é a empresa que é, né? Dispensa apresentações. Então, quem investiu lá atrás, quando ela valia centavos, ficou rico. É fato.
em poucos anos ficou rico. Quem investiu também nas empresas do grupo do Eike Batista faliu, perdeu todo o seu capital. Então, este é o ponto. Ele se torna praticamente uma aposta e não um investimento. E uma aposta você pode ganhar ou você pode perder, né? 50% aí para cada lado. Mas a gente tem que ter muito claro a diferença de investir e a diferença de apostar, de especular. Então, quando eu estou construindo patrimônio para o longo prazo, eu preciso diversificar. O nono erro é a gente ficar acreditando muito, não é nem o acreditar, é acreditar, mas ficar dependendo de influencers, de gurus, de todo esse pessoal que está surgindo aí nessa onda dos investimentos, tá? Então, eu costumo dizer assim, busque pessoas que você admira, que tenham a tua confiança, a tua credibilidade, que aquilo que te passam faz sentido para você, para que você possa adquirir conhecimento, mas não para ficar replicando, para ficar copiando a carteira de investimentos. O fulano faz isso, eu vou fazer igual. O fulano disse para comprar tal ação, ou então o fulano comprou tal ação. Aquilo é bom para ele. Eu não sei se é bom para você. Aquela ação que ele comentou, aquele fundo imobiliário, faz parte de um portfólio de investimento muito mais amplo, não é isolado. Então, é como você pegar um ingrediente só de uma receita de bolo e querer que saia o bolo. Não vai sair. Cada um tem um perfil, cada um tem uma relação com o risco e cada um está num momento de vida. Então, não tem outro caminho a não ser buscar aprender, buscar autoconhecimento e tomar decisões embasadas, que tenham um fundamento, que sejam alicerçadas no conhecimento que você possui. Então, não tem um jeito mais tranquilo de dizer, a não ser de maneira direta. Pare de ficar pedindo dicas e indicações, né? Porque as pessoas não te conhecem. Se eu não te conheço, quando você me diz assim, onde eu devo investir esse dinheiro? Qual aplicação você acha que eu devo fazer? O que é melhor, tal coisa ou tal coisa? Eu não te conheço, né? As pessoas não conhecem você. Então, como eu posso te orientar em relação ao seu dinheiro, sem saber o que você aceita e o que você não aceita, qual é o seu perfil e qual não é, como é que é o teu controle emocional e não, qual o objetivo que você tem com aquele dinheiro, qual o prazo que você tem, qual é a tua realidade de vida. Isso não existe, tá? Então, muito cuidado com isso. Utilizem como referências e filtrem. Se vocês começam a seguir um monte de gente, a receber um monte de conteúdo, cada um tem opiniões diferentes, tem preferências. Isso só vai confundir vocês. Então, escolham no máximo 1, 2, 3. É bom ter 2 ou 3, assim, né, para que você possa até ter pontos de vista diferentes. Mas tome as decisões de acordo com o que você acredita e conhece. Este é o ponto principal. Promessa de retorno rápido. A gente falou rapidamente aí em outros erros, porque é o que eu disse, vai havendo um misto entre eles. Fuja de promessa de enriquecimento rápido. Gente, alto ganho, no curto prazo, toda a atenção que vocês tiverem nisso ainda vai ser pouca, tá? Converse com pessoas que você respeita, que você confia, mas não entre em ofertas, aquelas que eu te falo, gente, isso é bom demais para ser verdade. Como assim? A Selic está 2% ao ano e eu tenho uma pessoa aqui me oferecendo Bitcoin, me oferecendo algum trade, me oferecendo um investimento que está me dando de 2 a 3% ao mês. Então, o rendimento de um ano ele está me oferecendo em um mês. Gente, tem algo, no mínimo, estranho aí que você precisa avaliar. Então, cuidado, tá? Cuidado, porque a conta não fecha quando a gente fala de segurança, de risco, de retorno e de prazo, tá? É uma equação matemática, não tem como 2 mais 2 dá 5 aqui. Então, tenham cuidado com isso. E tem a questão do day trade, né? A gente viu aí durante a pandemia uma coisa absurda acontecendo aí no nosso mundo digital, né? Grandes investidores, nomes assim de peso no mundo, viraram até motivo de piada e de chacota de alguns traders, dizendo que, enfim, numa operação de trade, aqui de day trade, eu ganhei numa ação
que alguém de peso, né, de muita veracidade aí no setor de investimentos, acabou vendendo. Eu comprei e ganhei. Gente, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E a gente começou a ver, e aí surgiu uma febre, né? Uma onda de cursos, de salas ao vivo, de gente te chamando para viver de day trade, que é o sonho, né? Trabalhar em casa, poucas horas por dia, ganhando muito. Gente, entra um pouco ali na promessa de retorno rápido. Day trade existe sim, swing trade existe sim, eu faço trade. Então eu não estou aqui jogando contra. Só que eu tenho claros objetivos quando eu faço trade e eu tenho claros meus objetivos de investimento de longo prazo. E eu não misturo os dois. Então eu preciso saber diferenciar o que são as operações de investimento das operações de trade. Aí não importa se é o day ou se é o swing, né? Se é a compra e venda no mesmo dia ou em dias diferentes. Operar na bolsa de valores não é o mesmo necessariamente do que investir. E o day trade, ele é para pessoas experientes, que estudaram muitos anos, que conhecem de análise gráfica, que conhecem de candles, que conhecem ferramentas de análise, que estudaram técnicas, setups. Então a coisa não é assim, não vem do nada, não é uma mágica que você senta, acompanha ali um pouco e faz acontecer, né? Os ganhos de iniciantes, eles dependem muito mais às vezes da sorte do que da capacidade técnica real que eles adquiriram. E outra coisa, muitos também entram no day trade operando, mas eles são reféns, eles são dependentes da dica do dia, então eles participam de grupos ou de salas, eles são caronistas, na verdade. A gente depende da dica do outro, entra em tal valor, sai em tal valor, compra esse ativo, vende agora. Na verdade, eu só estou num Ctrl+C, Ctrl+V de outras pessoas, sem nem entender o setup dele, sem nem entender o porquê que ele está me dizendo para comprar e para vender naquele momento. Então, não é o caminho. Agora, se você estudou, se você sabe o que está fazendo, se você cuida do seu gerenciamento de risco, se você tem controle emocional, é ótimo. E se você tem também embasamento técnico, né? Capacidade técnica para isso. São essas três coisas. Eu tenho que ter conhecimento técnico, controle emocional e gerenciamento de risco. Se você tá ok com esses três pilares, tranquilo de você operar, tá? O que a gente não pode é ser refém, é ser dependente dos outros e achar. E acontecem os ganhos mesmo, inclusive nas dicas aí. Só que não vai ter consistência. Então, a gente fica dependendo sempre dessas dicas, desses calls que nós chamamos, sejam de empresas, de corretoras, de traders, de influencers, e a gente, na realidade, não sabe operar sozinho. Então, a pergunta é, você não vai querer colocar realmente o seu patrimônio nas mãos da sorte, ou do azar, no caso, né? Essa é a sua pergunta. É isso que você entende como investimento? Isso não é investimento. Isso é operação de trade, isso é especulação e que dá muito certo sim, desde que você tenha esses três pilares que eu comentei agora com vocês. E um não exclui o outro. Você pode investir e você pode operar. E inclusive, se você for bom nos dois, tiver conhecimento para ambas as operações, você pode inclusive potencializar sim os seus resultados, mas sempre com conhecimento, com embasamento técnico, sabendo aquilo que você está fazendo, combinado? Gente, faça uma autorreflexão de em quais dessas armadilhas que a gente tratou hoje você pode ainda estar preso ou que você está encontrando, já encontrou ou pode vir a encontrar no seu caminho. Sempre revisite, sempre se questione e fuja dessas armadilhas, desvie, tá? Desvie das armadilhas para que você possa permanecer no caminho. E uma boa jornada rumo aos investimentos e à liberdade financeira para cada um de vocês. Gratidão mais uma vez e até a nossa próxima aula.